Bom dia! Olá, pessoal! Todo mundo madrugando comigo? Bom dia, bom dia, bom dia! Ei, Dri, que saudade! Oi, Eve! Tudo bem? Bom dia! Que bom que vocês estão aqui cedinho comigo! E aí? Gente, essa semana encasquetei e tô adorando fazer essas lives. Hoje eu atrasei minutinhos, porque, gente, eu fiz uma cirurgia e tomar banho está sendo assim, é 1 hora de banho, sério. Até eu terminar tudo que eu tenho que fazer, eu acordei 6 horas da manhã, falei, vai dar super tempo de começar a live 7 horas, né? Tô aqui correndo igual uma condenada pra poder estar com vocês às 7, ainda atrasei 2 minutinhos. Eu sou meio doente com horário. Quem me conhece pessoalmente sabe. Eu acho que eu devia ter nascido lá na Inglaterra. Minha pontualidade é britânica. Pessoal, me contem aí de onde vocês estão falando, que eu já conto pra vocês sobre o que a gente vai falar essa semana, tá? Ontem, na live de ontem, se você não assistiu agora, né? Sinto muito, mas eu tenho uma surpresa. Essas lives vão estar. A gente vai subir essas lives lá pro perfil do Transforma. Então, lá no perfil do Transforma, não, do YouTube do Transforma. Então, daqui uns dias a gente avisa pra vocês quando essas lives estiverem lá, que quem perdeu vai poder assistir, tá bom? Mas o bom é participar aqui ao vivo, porque aí você tira dúvida também, faz suas perguntas, interage ao vivo, né? E aí ontem eu falei, primeira live que eu fiz foi lá no Transforma, que é aquele projeto que eu tenho junto com a Janaína Kennen, que é endocrinologista, a Daniela Godoy, que é nutricionista, e eu fiz a live sobre compulsão. Depois, ontem eu falei sobre 8 ou 80, sobre aquelas pessoas que ou elas estão numa dieta radical ou elas estão super descontroladas, elas não conseguem encontrar o caminho do meio. E hoje, associando essas questões, né, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre comida de verdade. E qual é o impacto? Será que quando a gente fala de comida de verdade, a gente está falando só por causa do peso? Só por causa da questão de excesso de gordura, né? Que quando a gente come mal, a gente tem um excesso de gordura e aí a gente engorda. Será que é só isso? Será que é só isso que importa? E aí, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Camoinade? Que cidade é essa? Camoinade. Nossa, Robles. Ah, Campinas. Digitou errado, né? Ah, muito bem. E vocês que estão chegando aí, de onde vocês estão falando? Me contem aí. E aí, gente, comida de verdade. O que é comida de verdade para vocês? Escrevam aí para mim nos comentários o que é comida de verdade. Porque hoje em dia esse termo tá bastante deturpado, eu diria, tá? Todo mundo fala sobre comida de verdade, tem que comer comida de verdade, tem que comer comida de verdade. E existem vários conceitos que podem calhar aí para ser comida de verdade. Por exemplo, arroz é comida de verdade? Arroz é comida de verdade, né? Mas será que comer arroz é bom para todo mundo? Né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. O que é a comida de verdade e o que é a comida que é boa de fato para você, tá? É lógico que a gente tem o princípio da comida livre de industrializados, né? Então, comida livre de industrializados é um princípio bom pra gente pensar em comida de verdade. Mas é como eu acabei de falar, o arroz é um alimento minimamente processado, ele poderia ser considerado comida de verdade, mas ele não é bom para todo mundo. E aí eu quero contar uma historinha para vocês, para quem não me conhece ainda, ou conhece pouco, ou ainda não foi lá revirar chegou há pouco e ainda não foi lá revirar o meu feed para conhecer de perto, né, a minha história.
Eu tenho uma história com obesidade a vida inteira, né? Eu sempre foi uma luta para mim lidar com o meu peso e eu cheguei a pesar 106 quilos. E eu acabei fazendo todos os tipos de dieta que vocês possam conhecer. Então fala aí uma dieta, eu já fiz na vida, tá? Qualquer uma. Eu fiz todas as loucuras para emagrecer que uma pessoa pode fazer. Todas as dietas. E remédio, muito remédio, enfim, gente, muitas maluquices. E aí, sempre emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Até que eu me vi num beco sem saída há 10 anos, onde eu não sabia nada do que eu falo hoje, né? Que eu não sabia nada sobre essa história de comida de verdade, não sabia nada sobre dieta, a dieta ideal para mim, né? Eu seguia o que as pessoas falavam para eu fazer, eu não pesquisava, eu não entendia nada, eu não tinha conhecimento, eu escolhi um profissional, seguia cegamente por um tempo, dava tudo errado, porque dieta de fome, dieta hipocalórica, dieta totalmente fora da nossa realidade, a gente não consegue sustentar, medicação a gente não consegue sustentar, o que acontecia? Engordava tudo de novo. É a história, né, de muita gente nessa vida. E aí, o que acontece? Eu cheguei a 106 quilos e aí, desesperada, porque nada dava certo, eu fiz o que eu acho que é a loucura maior, que é fazer a cirurgia bariátrica. E eu fiz a bariátrica em 2010, então são 10 anos de cirurgia, e eu voltei a engordar. Então, eu tinha uns 4 anos por aí, 4, 5 anos de cirurgia, eu comecei a engordar. E aí... eu engordei 12 quilos, mas foi aí que todos os sinos tocaram na minha cabeça e falaram: Mônica, não, você não vai deixar isso acontecer de novo. E aí tem uma história interessante, porque eu era fonoaudióloga, eu trabalhava como fonoaudióloga, professora, atendia em consultório, uma carreira super sólida, né? Mas eu tava muito insatisfeita com o que eu fazia. E eu gostava muito de cozinhar. Então, eu resolvi estudar gastronomia, fui fazer faculdade de gastronomia. Então, foi durante a faculdade de gastronomia que eu fiz a cirurgia bariátrica. E aí me despertou ali naquela época para entender o que era alimentação saudável de fato, porque eu não queria perder meus resultados. Então, eu fui estudar, fui pesquisar, e na gastronomia, quando a gente estuda, né, a alta gastronomia, a gente aprende sobre... os grandes chefes, os grandes restaurantes do mundo, eles utilizam ingredientes muito nobres, comida de verdade. Então, eu fui entendendo essa questão do livre de industrializados, do minimamente processado, que vinha lá da alta gastronomia. E fui me apaixonando por esse conceito. E aí, juntando a fome com a vontade de comer, eu criei a Cozinha Consciente, que era para ajudar as pessoas a cozinharem mais em casa, a se livrarem de comida processada, a terem uma alimentação mais saudável, mas só com esse cunho de uma alimentação livre de industrializados. Ainda nem existia essa conversa, tá? De comida de verdade, nem existia o uso desse termo. Mas eu queria ajudar as pessoas a cozinharem melhor. Então eu criei a Cozinha Consciente para isso. E aí eu voltei a engordar mesmo comendo comida de verdade. E é esse ponto que eu queria falar para vocês. Eu, por exemplo, eu ia fazer um bolo, aí eu pegava, não, vamos fazer um bolo, eu vou pegar uma farinha integral orgânica, ovos caipira, manteiga, vou usar ingredientes nobres, comida de verdade, orgânico, né? Açúcar mascavo, porque é pouco processado. Gente, isso tudo é comida de verdade, mas não era bom para mim, né? Então, o que acontece? Eu acabei engordando, tá? E aí, o que acontece? Nessa minha busca para não perder os resultados, que foi o que eu falei para vocês, que aí todos os sinos tocaram na minha cabeça para que eu parasse e prestasse atenção que eu tava engordando de novo, eu continuei estudando, porque eu tinha esse viés do estudo lá da fonoaudiologia, né? De querer entender, de querer pesquisar, de ler artigo científico. E eu fui tomando conhecimento de pessoas que falavam sobre isso. Eu entendi o conceito da paleo, né? Da dieta paleo. E a dieta paleo é a dieta baseada naquilo que a gente evoluiu para comer, né? Que são os alimentos livres de industrializados mesmo.
uma alimentação livre de grãos, porque lá na dieta paleolítica, lá na época, né, no paleolítico, não tinha grãos, as pessoas não plantavam ainda, não tinha agricultura estabelecida, então não tinha grãos. Os homens caçavam as carnes, né? E coletavam frutos da natureza. Era isso, comiam as plantas ali da natureza. Alguém falou aqui nos comentários, comida de verdade é bicho e planta? É bicho e planta pra nós que já estamos estudadinho. Mas se você assiste, por exemplo, o programa da Rita Lobo, ela fala o tempo todo, isso é que é comida de verdade. E ela usa açúcar, ela usa farinha, ela cozinha arroz, ela cozinha grãos o tempo inteiro. Então, por isso é que eu falo que às vezes o conceito de comida de verdade é muito amplo e a gente precisa refinar esse conceito de acordo com o que você precisa, de acordo com o que é que você precisa. Então, o que eu entendi lá na época? Que fazer um bolo assim, com farinha integral orgânica, açúcar mascavo, ovo caipira, manteiga, era um bolo que era comida de verdade, não era ultra processado, né? Era minimamente processado, mas ainda assim não era bom pra mim. Por quê? Porque eu vim de uma história de resistência à insulina. Então, num primeiro momento, eu controlei essa resistência insulínica com o emagrecimento muito rápido que a bariátrica traz. Mas só que depois que o peso estabiliza, que você chega no seu peso ali bom, você volta, né, a comer, porque no início da bariátrica a gente come muito pouco e depois a gente vai conseguindo comer quantidades maiores. E aí você começa a comer mais normalzinho e começa a comer, né, alimentos que sejam comida de verdade, mas que não são bons para você, você acaba engordando de novo, né? Então, e aí? Se uma pessoa tem resistência à insulina, será que é legal para ela comer bolo com farinha integral, açúcar mascavo e tudo mais? Não. E aí, qual que é o impacto disso, gente? Que eu acho que é o grande tema do nosso encontro hoje é esse, tá? É falar sobre como que a comida impacta não só o nosso ganho de peso, mas uma série de outras questões comportamentais, que vocês sabem que o nosso assunto aqui na Cozinha Consciente, o assunto de vocês comigo aqui é comportamento, né? Não é ficar falando de pode comer isso ou pode comer aquilo, é como a gente se comporta. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês que eu comecei a usar ontem, foi bem legal, foi a caixinha de perguntas. Então, se você quiser fazer alguma pergunta enquanto eu tô aqui falando, você pode clicar nesse embaixo, que tem uma aqui, ó, bem aqui assim, ó, na telinha de vocês, tem um retângulo com uma interrogação. Então você pode escrever a sua pergunta lá pra mim, vai ficar mais fácil de eu visualizar do que depois eu vir aqui pro feed e olhar zilhões de perguntas. Mas vocês podem escrever aqui também, interajam, mandem corações, falem comigo, acenem, tá? Vamos interagir aqui, porque eu não vou ficar falando aqui igual um relógio, um robô sem interagir com vocês. Eu preciso que vocês interajam comigo. Né, Daisy? Manda carinha, manda coração e façam perguntas, por favor, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem mais sobre isso, para poderem tomar as melhores decisões, tá bom? Só para eu saber, me contem aí nos comentários quem tem excesso de peso, tá? Quem tem excesso de peso, quem tá aí na luta, quem tá precisando de ajuda nesse sentido. Só para eu saber, dentre vocês, como é que vocês estão, tá? Então, vamos lá. Gente, como eu disse, a gente tem falado sobre comportamento, né? Aqui o nosso tema é comportamento alimentar e a gente falou sobre compulsão, a gente falou sobre essa questão do 8 ou 80, de ou tá fazendo tudo certo ou tá fazendo tudo errado. E aí muita gente, né, dentro dos meus trabalhos, dentro dos meus atendimentos individuais, dentro dos grupos que eu coordeno, muita gente fala assim, Mônica, quando eu saio da minha alimentação, quando eu como alguma coisa fora da alimentação, é muito difícil para me voltar. Eu fico com fome, eu sinto mais dificuldade de controlar. Por exemplo, se eu como um doce, né? Então, gente, porque os alimentos, eles têm um impacto direto na nossa resposta cerebral também,
né? Então, da maneira como eles afetam a maneira como a gente se comporta. Então, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas a gente tem uma área no nosso cérebro que responde mais impulsivamente, instintivamente, que está relacionada com aquele tempo lá dos nossos ancestrais, que foram mecanismos cerebrais desenvolvidos lá na época dos homens das cavernas, do início da evolução humana, porque a gente vivia num ambiente muito inóspito, né? Onde existiam muitas ameaças, então o homem daquela época tinha que estar pronto para reagir muito rapidamente a qualquer ameaça que existisse ali no entorno. Ou uma tribo vizinha que estava se aproximando, ou um animal, um predador que estivesse se aproximando. Então ele precisa ter uma resposta rápida e instintiva para essas ameaças, né? E com a evolução, a gente foi evoluindo o nosso cérebro mais racional, que é a parte mais cortical do nosso cérebro, que é responsável pela razão, por raciocinar. Então, por exemplo, se a gente ouve um barulho qualquer, hoje a gente raciocina, não, esse barulho é isso, eu não preciso ficar com medo. Agora, lá na época das cavernas, o primeiro instinto era de, opa, o que tá acontecendo, o que é isso, né, e tal. Então, o que acontece para poder se defender? Então, a gente ainda tem esses dois mecanismos dentro do nosso cérebro. A gente tem um cérebro que responde mais instintivamente, mais emocionalmente, e a gente tem um lado, né, áreas cerebrais que funcionam mais racionalmente. Essas duas áreas, elas conversam entre si, elas devem conversar entre si. E no meio do caminho dessas duas áreas, tem o equilíbrio do nosso corpo, que é aí que entra a alimentação. Se você aprende sobre isso que eu tô falando aqui agora, nossa, eu posso não responder tão emocionalmente, eu posso parar para pensar e racionalizar antes de escolher o que eu vou comer, muito legal isso, eu vou treinar isso, mas a sua alimentação tá muito bagunçada, o seu organismo tá muito bagunçada, a sua parte hormonal tá muito bagunçada, porque sua alimentação tá muito ruim, você não consegue fazer essa conexão entre vamos dizer assim, entre a emoção e a razão que a gente faz quando a gente está equilibrado hormonalmente, quando a gente está equilibrado no nosso corpo em si, tá? Biologicamente, essa palavra que eu queria encontrar, quando a gente está biologicamente equilibrado, a gente não consegue fazer essa conexão entre a emoção e a razão se o nosso organismo está desequilibrado, certo? Então, qual que é o papel da comida nisso aí? Gente, óbvio, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente ingere vai ser processado, vai virar nutrientes dentro do nosso corpo e vai ter um impacto nesse lado hormonal, vai ter um impacto fisiológico, biológico. É por isso que eu falo, não adianta você pensar assim, vou comer só um pedacinho desse bolo de chocolate, se quando você come esse bolo de chocolate você está desorganizada hormonalmente, você vai ter uma cascata de hormônios aí, vai subir a sua glicose, vai subir a sua insulina vai tirar essa glicose de circulação e você vai ficar com fome. E aí o que vai acontecer? Com fome vai ser mais difícil de você resistir a comer o próximo pedaço de chocolate, certo? O próximo pedaço de bolo de chocolate. Então é um conjunto de fatores que ficam aí atuando, né? Você tem o seu desejo de comer, né, que viria ali, hoje eu tô muito cansada, eu mereço, eu gosto de comer, me dá conforto, eu vou comer sim. Aí você não colocou nem a sua razão para funcionar, você já foi lá e comeu, né? Mas como eu falei na live de compulsão, gente, na live de compulsão, não sei se foi na live de compulsão, que eu falei o seguinte, comer, o comportamento alimentar é um ato, gente, voluntário. Você decidiu que você ia comer. Não é igual muitas pessoas falam, que elas falam assim, quando eu vi eu já tava comendo. Não, gente, você não é um robô. Você não sentou lá e começou a comer sem ver. Você tomou a decisão de comer, tá? É porque essas coisas acontecem muito rápido, de forma automática muitas vezes. Mas você tomou a decisão de comer. Então, quando você tem esse pensamento, né? Eu tô muito cansada, ou eu tô triste por alguma coisa, eu quero comer, eu vou comer.
e você decide comer sem conversar um pouquinho com a sua razão, você vai comer alimentos que geralmente são muito ricos em gordura e carboidratos. Quando a gente procura um alimento para dar conforto, a gente não procura uma fruta, uma salada, uma carne, não. A gente vai buscar os alimentos ricos em gordura e açúcar. Por quê que a gente vai procurar? Vamos, gente, quero saber, conversem comigo, estou aqui. Façam perguntas na caixinha de perguntas que tá aqui embaixo, ó. Uma caixinha com uma interrogação no meio. Escrevam ali que fica mais fácil de eu ver depois, tá? Então, quero saber por que a gente que a gente prefere alimentos ricos em gordura e carboidratos quando a gente está precisando daquele conforto via comida. Quando a gente está precisando aplacar a emoção, aplacar essa tristeza com comida. Por quê? Porque mais facilmente esses tipos de alimentos agem sobre o centro de recompensa no cérebro, geram prazer, certo? Então, o que acontece? Você procura por esses alimentos que geram prazer no seu cérebro. Então, olha aí a conexão entre o que você come e o seu comportamento. Você não vai atingir tão facilmente centro de recompensa no cérebro, centro de prazer no cérebro, comendo uma salada regadinha com azeite e com vários vegetaizinhos ali em cima, tá? Você vai ter uma resposta mais rápida comendo alimentos ricos em carboidratos e gorduras, tá? E aí, exatamente, né, Márcia? Esses alimentos geram prazer e a gente busca por eles. Mas geram prazer aonde? É isso que eu quero falar com vocês. Essa conexão, tá? Entre o fisiológico e o mental. Geram prazer em áreas de recompensa no cérebro. Então, imagina, se você tá comendo mais desses alimentos e você tem uma resposta fisiológica cerebral com neurotransmissores ativados, dopamina, né? Então, o que acontece? Vai ficar muito difícil você resistir a parar, você se controlar, você falar pra você agora chega, você entender que você tá saciado, que você não precisa comer mais, né? E principalmente se todas as outras refeições do nosso dia também são baseadas nesse tipo de alimento, né? Então é como se toda hora a gente estivesse nessa cascata de neurotransmissores pedindo por mais comida, pedindo por mais comida. Vocês entendem que é muito difícil resistir? E quando a gente fala assim, olha, não é culpa sua, é isso que a gente está querendo dizer? É porque as pessoas estão muito mal orientadas. Então, quando as pessoas falam assim, não, pode comer só um pedacinho sim, para aquela pessoa que está super desregulada do ponto de vista hormonal, ela vai comer um pedacinho, que é a ideia inicial, vou comer só um pedacinho. E aí o que acontece, gente? Ela não consegue parar e aí já foge muito do controle dela em si, da força de vontade. É por isso que a gente fala que força de vontade é algo muito, muito, muito tênue. Quem foi meu aluno aqui no Efeito Transforma, eu vi vários nomezinhos aqui de alunas lá do Efeito Transforma, sabem que a gente explica lá, né, que é um dos meus trabalhos mais árduos é fazer vocês entenderem que força de vontade é algo muito fraco, vamos dizer assim. A gente não pode contar com a força de vontade. A gente tem que criar um ambiente que seja favorável pra gente. E esse ambiente é o ambiente externo. Quando a gente fala ambiente, não a gente tá falando assim de cômodos, né? Sala, cozinha, não. Ambiente é onde você convive, né? Os lugares onde você convive, as pessoas com que você convive, os lugares que você frequenta, o acesso à alimentação. Vamos supor, por exemplo, que você trabalhe num local onde não tem nenhum self-service bom perto. Pode acontecer, né? Que você não trabalha num lugar que só tem restaurante ruim perto. Só tem restaurante que serve pouca salada, serve carne pouca. E você não tem. Isso é um fator agravante de ambiente alimentar, né? E aí o que acontece? Você vai ter que criar o seu ambiente. Você vai ter que dar um jeito de ou encontrar um local bom para você comer ou levar a comida da sua casa. Então, por quê? Porque não adianta você contar só com força de vontade, tá? Força de vontade se esgota, ok? A gente acorda todo dia imbuído, vamos dizer assim,
com uma certa, né, vontade de fazer tudo dar certo. Eu acredito muito nisso, gente. Todo mundo acorda querendo que as coisas aconteçam de forma certa. Todo mundo fala, hoje eu vou conseguir, hoje vai dar tudo certo. Mas se o nosso ambiente está desorganizado, se a nossa parte hormonal está desorganizada, então vai ser muito mais difícil a gente lidar com essas demandas do ambiente, certo? E aí, onde que eu quero chegar com essa história? Que você precisa entender o papel da alimentação na sua vida, não só do ponto de vista de perder peso ou não. Você precisa entender que o alimento que entra pela sua boca tem um impacto tanto no seu peso, quanto em tudo mais que você é. Então vai ter um impacto, sim, nas suas emoções. A gente tem hoje já alguns estudos que mostram o papel da alimentação em depressão, tá? Em outras doenças mentais, né? Então, quando você come, você pode estar alimentando um quadro depressivo ou curando um quadro, ajudando a curar um quadro depressivo também. A gente tem um impacto da alimentação na nossa microbiota intestinal. Uma alimentação de qualidade faz com que as nossas bactérias intestinais, que são tão importantes para inúmeras funções, inclusive para a nossa saúde mental, porque existe uma conexão entre o cérebro e o intestino. O cérebro produz neurotransmissores, né, que atuam no sistema nervoso central. Então, o intestino produz, né, também. Então, a gente tem um eixo intestino-cérebro que é muito importante, né, para a nossa saúde como um todo e a nossa saúde mental principalmente. Então, pessoas depressivas que se afundam em casa comendo, elas precisam de ajuda. Elas precisam entender que a alimentação vai ter um papel fundamental. E não adianta, que foi o tema da nossa live de ontem, querer cortar tudo de uma vez. Ah, não, então tá, então agora eu não vou comer nada. E quer cortar tudo de uma vez, e quer fazer jejum, e quer que as coisas mudem de uma forma. Eu vou fazer ginástica 5 vezes por semana, eu vou fazer jejum, vou parar de comer tudo, vou comer pouco. E nada acontece, porque a gente não consegue fazer todas essas mudanças de uma vez só, de forma eficiente, de forma eficaz, né? Então, neste momento, como eu falei pra vocês, eu trabalho junto com a Janaína Kenning. Acho que quase todo mundo aqui conhece Janaína e Daniela também, né? Que é Janaína endócrino, Daniela nutricionista. E a gente tá aí abrindo oportunidade para as pessoas que precisam dar os primeiros passos rumo ao emagrecimento, a saúde, né? E não estão conseguindo porque vivem nessa. Se eu não posso emagrecer, eu não vou conseguir emagrecer porque eu não posso ir no médico agora, eu não tenho dinheiro para ir no médico. Ah, dieta é muito caro, eu não tenho grana agora para fazer dieta. Ah, não, dieta é muito complicado, vou ter que ficar cozinhando um tanto de trem dentro de casa. E aí a pessoa sempre inventa uma desculpa e não consegue dar esses primeiros passos, né? Ou começa toda segunda-feira e desiste lá pela quarta, quinta-feira, já tá desistindo, porque tem essas altas expectativas, né? Ah, eu vou conseguir fazer tudo. Ah, eu tenho que tirar tudo, eu tenho que cortar tudo, eu tenho que cortar gordura, eu tenho que cortar carboidrato, eu tenho que comer pouco. E aí nunca conseguem andar adiante. Nunca conseguem levar adiante o seu projeto, né? E emagrecer, gente, eu queria chegar aqui pra vocês e falar assim, não, gente, emagrecer é muito fácil. Vocês estão fazendo um cavalo de batalha aí. Gente, emagrecer não é fácil, tá? A gente precisa encarar essa realidade, mas é muito possível quando você tem acompanhamento, quando você tem conhecimento. Então é isso que a gente proporciona pra vocês. E esse programa que a gente está com inscrições abertas agora, o Despertar, ele nasceu desse desejo de ajudar mais pessoas a darem esses primeiros passos. Ele é para dar os primeiros passos. Então, ele é para aquelas pessoas que estão assim, perdidas sem saber o que fazer, né? E estão muito desorganizadas do ponto de vista hormonal, a ponto de não conseguir mesmo. Aquele velho caso clássico de começar a segunda-feira fazendo dieta e terminar a segunda-feira comendo tudo porque tá com fome, tá estressado, tá ansioso, né? Então, é isso que a gente quer proporcionar para vocês, um caminho para dar esses primeiros passos. Então, as inscrições estão abertas. Quando vocês terminarem aqui a live, vão lá no meu perfil, aqui na Cozinha Consciente, e cliquem no link que tem na bio para vocês conhecerem de perto o programa. É um programa de 4 semanas, né? São 30 dias, a gente vai estar junto com vocês, a gente vai ter
24 vídeos, vocês vão ter 8 vídeos de cada uma de nós, né? Espalhados aí durante as semanas. Vocês vão ter lives, vai ser a única edição do Despertar que vai ter live, onde vocês vão poder interagir com a gente toda semana para tirar as dúvidas. Então a gente vai estar lá para tirar a dúvida de vocês todas as semanas, né? E vocês vão aprender muito. Conhecimento, gente, é tudo. Então, a partir do momento que vocês ouviram o que eu tô falando aqui pra vocês, ó, a Mônica falou que o que eu como não impacta só meu corpo, impacta a maneira como eu respondo no meu comportamento. Eu nunca soube disso, eu vou procurar entender mais disso, vou ler mais sobre isso, vou procurar ajuda. Então, você muda a sua vida a partir do momento que você tem conhecimento. O conhecimento te dá possibilidade de agir, porque olha só, eu li uma frase outro dia, eu não vou lembrar agora, que é assim: a pessoa que tem conhecimento e não age, ela não sabe nada. É mais ou menos alguma coisa assim, entendeu? É como se aquele conhecimento não tivesse nenhum efeito para ela, porque ela não age. Então lá no Despertar, no coaching, eu vou te ajudar a agir. Eu vou te ajudar a colocar em prática, né? E você vai ter uma comunidade no Facebook, onde você vai poder interagir com as outras pessoas, sentir esse poder do grupo, de estar num grupo que te apoia, num grupo que te entende, num grupo que te acolhe, né? Então vai ser muito legal. É um programa que a gente pensou, porque a gente tem os nossos outros programas, né? O iniciante, o Efeito Transforma Iniciante, o moderado e o avançado. E muita gente falava, eu queria tanto entrar nesses programas, mas eu não tenho condições financeiras. Então a gente criou o Despertar num formato que permita que ele tenha um valor de investimento muito possível. O Despertar custa R$97, gente. R$97. Para vocês terem este acompanhamento de 3 profissionais com um material riquíssimo que vai ajudar você a dar esses primeiros passos. E muita gente que entrava com a gente lá no iniciante... a gente teve, né, pessoas acompanhando, muita gente acompanhando a gente em todas as edições, até o final, até o avançado, com muitos resultados incríveis, tá? Mas a gente sabe que teve gente lá no iniciante que não conseguiu ir pra frente. E a gente pensou, mas por que essa pessoa não conseguiu? Será que faltou alguma coisa antes? E aí a gente criou o Despertar, que é esse antes, que quando você dá esse antes de forma segura, de forma planejada, você vai ter muito mais chances de conseguir seguir adiante com mais sucesso, tendo os resultados que você quer, recuperando a sua saúde para você poder, enfim, seguir adiante com o seu projeto de emagrecimento, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver as perguntinhas que estão aqui. Vou abrir a caixinha aqui, peraí. Opa, preciso pôr meus óculos. Peraí. Eu tô com um café aqui que eu fiz, não tomei nem um pouquinho. A Luciméia tá dizendo assim, é terrível como dias estressantes nos fazem pensar e desejar comida. Sim, Luciméia, isso é verdade, tá? E a gente, sabe o que é o antídoto para isso, Luciméia? Estar preparados para isso. Estar ciente de que isso pode acontecer. Não ficar naquela... Deixa eu colocar a pergunta dela aqui. Não ficar naquela sensação de que, agora eu sei tudo, agora vai ser tudo maravilhoso e eu não vou errar nunca mais, eu só vou comer o resto da vida, entendeu? Eu só vou comer certo o resto da vida, a vida é maravilhosa, nunca mais terei problemas. E aí vem isso que a Luciméia tá falando aqui, a danada da ansiedade. Tá? E aí, a ansiedade, a pessoa que é muito ansiosa, ela vê tudo como uma ameaça, tudo ameaça ela. E uma dieta ameaça uma pessoa ansiosa, porque ela pensa assim, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não vou dar conta, e se eu for naquele lugar e não resistir àquela comida, e se eu for fazer isso e não resistir àquela comida? Então, ela vive nesse medo das coisas não darem certo, né? A dieta é uma ameaça. E aí, no momento de ansiedade ali, que você tá vivendo um problema na sua vida, você vai querer conforto. Só que o grande X da questão, né, é você entender que a comida te dá um conforto temporário, né, e que não resolve seus problemas. E aí você vai escolhendo o caminho que você vai conseguir seguir ali
fazendo boas escolhas. Agora, a gente tem que entender que tem momentos que a gente vai viver uma alimentação mais descontrolada ali porque tá difícil, mas a gente volta pro caminho. É a questão que a gente falou da construção do estilo de vida, que é muito, muito, muito importante. Parar de fazer dieta e construir uma alimentação saudável, um estilo de alimentação que cabe, eventualmente, uma saída da rota, né? Então, uma alimentação saudável, ela é perfeitamente possível de conter alimentos não saudáveis eventualmente. A gente precisa pensar nisso, né? Como conseguir não furar o que estou fazendo? Como conseguir não furar o que estou fazendo certo? Olha aí a ansiedade. Se você tá fazendo tudo certo, se você tá conseguindo, para de preocupar com aquele momento também onde as coisas não vão dar certo, né? Eu falei que a gente tem que estar preparado. O que é estar preparado? Eu sei que pode acontecer. Acabou. Quando acontecer, eu vou lidar com isso. Mas não ficar caraminholando o tempo inteiro. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir manter? Ai, meu Deus, será que eu vou furar? Ai, meu Deus, tá chegando o final de semana. Ai, meu Deus, tem aquela festa. Será que eu vou resistir? Aí você fica o tempo inteiro caraminholando e não age. Então, vamos supor, você tem uma festa no final de semana, tá? E aí você fala, vou pensar como é que eu vou agir nessa festa. O que será que deve ter lá pra comer? Deve ter isso, deve ter aquilo. Então, dá pra eu escolher isso ou aquilo. Ou dá pra eu comer em casa, chegar lá com a barriguinha bem cheia e não comer tanto, escolher uma ou outra coisa para experimentar. Então, existem estratégias para isso, né? E o que é importante é você não ficar preocupada e ansiosa com este momento, né? Mas antecipar a situação no sentido de criar alternativa. Não, então, eu sei, lá nessa festa, nessa casa onde eu vou, sempre tem uma mesa de frios, então eu vou ficar na mesa de frios, né? Antecipa na sua cabeça, desenha na sua cabeça o que vai acontecer, mas sem catastrofizar, sem ficar achando, né? Sem ficar sempre achando que as coisas não vão dar certo, tá? Gostou da caraminholando, né? É isso. Ops, deixa eu ver. Boa pergunta! A resistência à insulina é uma condição definitiva? A resistência à insulina, ela é controlável, tá? A gente não pode falar em cura, porque a partir do momento que você controlou a sua resistência à insulina e você tá com uma alimentação boa para você, equilibrada, e seus hormônios, insulina, tá tudo certinho, né? Você controla e a gente pode dizer assim, naquele momento você não tem resistência à insulina mais. Mas a partir do momento que você voltar para uma alimentação errada, para uma alimentação desequilibrada, daqui a pouco essa resistência à insulina volta, tá? Então não é que não é uma condição definitiva no sentido de que você nunca vai conseguir controlar. Você vai conseguir controlar, às vezes precisa de medicação, mas principalmente, fundamentalmente, a sua dieta, né? E aí, quando você controla, você não tem mais a resistência à insulina. Muitas vezes, o médico até suspende grande parte da medicação, ou até toda a medicação, mas se você voltar a comer errado de novo, você vai voltar a ter resistência à insulina, entendeu? Pessoalzinho, preciso terminar. Vamos lá. Fabiana, quando eu estou em dieta, sou muito feliz, otimista e determinada, e quando furo a dieta, fico depressiva. Ai, Fabiana, você e todo mundo, minha querida. Olha só, sabe por quê? Porque a gente entende esses furos na dieta como um pecado, como algo errado que a gente fez. A gente se coloca como os piores seres humanos quando isso acontece. Gente, presta atenção, vocês precisam mudar isso. Vocês precisam mudar comer uma coisa fora da sua dieta, eventualmente, é saudável, tá? Veja aqui, eu não tô dizendo que você tem que furar. Você vai furar, se você furar... tem uma coisa que a gente precisa falar antes, mas talvez não dê tempo aqui. Gente, furar é diferente de você programar uma refeição fora do planejado.
Por exemplo, você vai ter um casamento. Você tá vindo tudo certinho, você tá emagrecendo, você chegou num peso bom, você tá cuidando bem da sua alimentação, da sua saúde, tá fazendo atividade física, tá tudo certo. E você tá lá próximo do seu peso, normal, tá tudo bem, tá? E aí você tem um casamento. Gente, você não vai poder comer a comida do casamento? Claro que vai. Você construiu um estilo de vida saudável que eventualmente cabem essas coisas. Agora, quando a gente tá no início de um processo de emagrecimento, onde a gente precisa dar essa equilibrada hormonal importante pra gente ter saúde e conseguir emagrecer, onde a gente precisa lidar com o nosso comportamento. Então, naquele momento, ficar mais focada é muito importante, tá? Mas não significa o fim do mundo quando a gente fura a dieta. É este pensamento de furo, de pecado, de errado, não tenho força de vontade, sou fracassada, não tenho controle, que a gente precisa tirar da nossa cabeça, tá? E isso é muito importante. Lá no Despertar a gente vai falar bastante sobre isso, viu? Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui, eu vou encerrar, tá, gente? Amanhã tem mais live, tá? Michele, como lidar com familiares tirando sarro? Michele, amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Como lidar com familiares tirando sarro de se alimentar low carb, mesmo que já perdi 20 quilos com vocês. Que linda, Michele! Olha só, amanhã nós vamos falar sobre você e os outros na sua dieta, tá bom? Prometo pra vocês, amanhã às 7 horas aqui neste perfil. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, amei, eu fico empolgada, eu acho que eu vou gostar desse negócio de ficar fazendo live todo dia, 7 horas da manhã, sempre que puder eu vou fazer, mas amanhã eu vou fazer com certeza. E gente, se você tá precisando dar esses primeiros passos, entra lá no Despertar, vai lá no meu perfil, clica na bio, no link que tá na bio e se inscreve. Vai ser muito legal, tá bom? E a gente tá preparando tudo com muito carinho, muita responsabilidade, sabe? Muito conhecimento, tudo que a gente luta tanto para aprender, para conseguir, né? De todos os livros, todos os artigos, todos os cursos que a gente faz, a gente levando para vocês aí, para ajudar vocês a dar os primeiros passos. Obrigada a vocês, queridos. Muito obrigada pela presença. A Nath tá com a gente já, né, Nath? Que bom! Delícia, né? Eu adoro estar com vocês também, gente. E é isso aqui que faz sentido, sabe? É isso aqui que faz sentido. Não adianta a gente colar a bunda na cadeira e ficar estudando e não compartilhar isso com vocês. É muito bom ter esse retorno de vocês, viu? Então vamos lá. Até mais, até amanhã. Então, Michele, amanhã você vem aqui que a gente vai falar sobre isso, tá? Um beijão. Tchau, tchau.